Não. Olha lá, continua lá. Alguém quando vê apagado faz um clique aí qualquer? Aí o que acontece? Eu fiquei 16 anos pensando em servir a Jesus, mas está escrito no site da Assembleia, entrem para ver. Somos uma comunidade protestante seguidora de Martinho Lutero contra a Igreja Católica. Poxa, se pode seguir Jesus, por que botou Martinho Lutero ali? Entende? Porque na verdade está seguindo o Papa, o padre Martinho Lutero. E eu não falo aqui contra a denominação nenhuma, nem que é ruim, nem que é boa. Eu só falo que eu testifico do que eu vivi. Pode entrar. Eu testifico do que eu vivi. Eu testifico que o que eu aprendi na Assembleia de Deus, nesses anos todos, foi que eu servi a Jesus. E na verdade, está escrito que ele serve a Martinho Lutero. Então, sendo assim, os irmãos chegaram agora, fez satisfações, depois pode vir assinar quando já estiver ali, depois a gente vê mais para frente, tá? Porque a Ana deu uma saída, precisou fazer alguma coisa, que estava ali. Olha aqui, os irmãos chegaram agora, estou dizendo aqui o seguinte, há um controle mundial que controla a educação, a saúde, controla todo o planeta, eles não deixaram de fora a religião. E o meio para controlar a religião é controlar o que eles nos impuseram como regra de fé e conduta, nós aprendemos que é a Bíblia. Então se eles podem agora controlar a Bíblia, eles controlam o volante do carro e nos levam para onde eles querem. Parece heresia, parece que eu estou falando besteira, totalmente besteira. Mas nós vamos fazer uma análise aqui, vamos ver se tem razão ou não, no que eu estou errado. E eu peço a cada irmão que não se constrange, não tenha constrangimento de falar, irmão, está aqui, ó, você está errado. Pode falar isso para mim, eu não vou me sentir ofendido, eu não vou achar que está sendo afronta, entende? Pode mostrar à vontade que eu vou dizer, estou errado, eu paro de ensinar assim e vou ensinar o certo. Está entendendo? Eu até peço que faça isso para que eu não fique induzindo ninguém ao erro, porque ai de mim, um professor que ensina um aluno para a vida secular já tem uma responsabilidade grande. Imagina alguém que vai ensinar coisas diferentes ao céu, né? A vida eterna, ensinar errado e induzir ao erro. Então, eu não quero cair nesse erro, por isso que eu peço aos irmãos, se tiver alguma coisa que eu mostrar aqui, que aqui está de contrário, que me mostre para poder a gente não continuar me ensinando errado. Agora vamos ver se a Bíblia ela tem alguma coisa de estranha, de anormal, dentro do que eles nos ensinaram, de que ela é a regra de fé e de conduta. O livro. Deixa eu colocar ali a Bíblia, porque eu cheguei na Bíblia. A forma de controle, eu já coloquei aqui que a gente é controlado em todos os setores, também na religião. E coloquei que eles nos ensinaram que a regra de fé e conduta é a Bíblia. Então, nós vamos chegar aqui na Bíblia, deixa eu botar pequenininho, para a gente ver o que é a Bíblia. Eu vou fazer algumas perguntas, quem puder pode responder à vontade, sem constrangimento. Jesus, ele aqui na Escritura, na Bíblia, alguma vez ele cita a Bíblia? Não. Escrituras. Sim. Alguém discorda? Alguém viu Jesus citando a Bíblia aqui em algum lugar? Tem alguém que pode mostrar? Não tem? Não. Então Jesus não citou a Bíblia hora nenhuma, tá certo? Tá certo? Tá certo. Nós imitamos Jesus ou o sistema? Quem nós devemos imitar? Jesus. E por que nós falamos a Bíblia sempre na Escritura? Porque ele está contaminado? Alguém discorda dele? Ele diz que a gente não cita a Bíblia porque a gente não cita a Escritura, porque nós estamos condicionados a citar a Bíblia. Alguém discorda? Se discorda, pode colocar o ponto. Todos concordam com ele? Nós estamos contaminados a citar a Bíblia? Nós devemos imitar Jesus. Jesus nunca citou a Bíblia, ele citava as Escrituras. Agora a grande pergunta é, por que Jesus citava a Escritura e não citava a Bíblia? Eu estou fazendo a gente pensar, porque é pensando que a gente chega a uma conclusão. É assim que Jesus ensinava, perguntando. Não é verdade? Por que Jesus não citava a Bíblia? Porque ela ainda não existia, né? Sim, irmão, ela não existia. Então, se a Bíblia não existia, mas existia a Escritura, tá certo? A Bíblia é a Escritura? Não pode uma coisa que não existe ser o que existe, pode? O que não existe pode ser o que já existe? Um ar-condicionado não é um ventilador?
A minha mãe faleceu em 70 e pouco, já tinha coisa mais pobre e não tinha visto ainda. Mas vamos dizer, um cara que viu o ventilador e não viu o ar-condicionado. Ele vai citar o ventilador, ele não vai citar o ar-condicionado. Porque o ar-condicionado ainda não existe. É um invento feito posteriormente, não é verdade? Da mesma forma também, o Salvador que citava a Escritura, porque não existia a Bíblia para ele citar. Então ele dizia, hoje se cumpriu a Escritura, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, aquele que crê no Rio de Água Viva, né? Examinar a Escritura, sempre Escritura, porque não tinha a Bíblia. Mais uma pergunta, se a Bíblia não está na Bíblia, pergunta, a Bíblia é bíblica? A Bíblia é bíblica? Nós não falamos que é bíblico? Olha, isso é bíblico, ele está na Bíblia, o jejum é bíblico, olha, o dízimo é bíblico, não é assim que a gente fala? A Bíblia é bíblica? Se ela não tem na Bíblia, como é que ela é bíblica? A Bíblia não é bíblica. Ou estou errado? Bíblico não é o que está na Bíblia? É. A Bíblia está na Bíblia? Não. Então a Bíblia não é bíblica, está errado. Algum pastor pode falar que a gente está errado? Eu acho que fica difícil, porque ele vai mostrar como isso aqui não tem Bíblia escrita. Não é verdade? A Bíblia não é bíblica. Agora, a Bíblia não é a Escritura. A Escritura está nela, mas não é ela. Agora, o que é a Escritura? Não é verdade? Vamos passar pela Escritura para a gente chegar na Bíblia. Vamos lá agora. Ó. Quem quiser anotar os pontos, anote. Porque eu fiz um esboço aqui, eu não tenho estudo, mas até falei de manhã. Eu vou colocar esse esboço na internet, e quem puder transformar em estudo, transforme para a gente disponibilizar através da internet. Que aí fica na internet para todo mundo pegar. Olha aqui, primeiro, a Escritura. Ó. Eu vou falar o que eu aprendi de Escritura. O que eu errar, você me ajuda, tá? Tá certo? Alguém me ajuda aqui a conhecer. Eu aprendi que o Senhor Criador, que a gente chama de Deus, que é pronunciado no tetragrama, como é a pronúncia do tetragrama, Fernando? Yahweh. O nome do Yahweh. Yahweh, então. Nós aprendemos que ele inspirou homens para escrever a Escritura, não é verdade? O primeiro foi Moisés, que pegou lá e escreveu, no princípio, criou Deus o céu e a terra era vazia, sem forma, não é isso? Tá certo? Então ele escreveu aquilo em quê? No papel não era, porque papel não existia. Não é verdade? Ele, segundo os historiadores, ele escreveu em argila e em couro de animais. Porque nem o papiro existia na época, segundo os historiadores. Aí ele escreveu a Escritura, manualmente, um manuscrito, vamos dizer, no couro de boi ou na argila. E aquilo ali, aquele objeto virou-se algo sagrado, que era a palavra de Deus ali escrita, era Deus falando pela boca dos seus homens, né? Desses homens ungidos por ele. E aquela escritura, a gente sabe pela história, que quando o Senhor chamou Azalael e Oliabe e capacitou na arte do entalhe, do ouro, para fazer os artefatos sagrados da casa de Deus, era o tabernáculo, a gente sabe que eles prepararam todos os elementos sagrados, inclusive uma arca com os querubins, né? E ali dentro eles colocaram a vara que floresceu de Arão, colocaram também as escrituras ali dentro. E depois a tábua do mandamento, quando veio os 10 mandamentos. Não é verdade? Ou está errado? Está certo? Um pouco do maná. Um pouco também do maná, que pão caiu do céu. Está certo? Então, o que acontece? Existia a congregação do deserto, que caminhava com eles montavam, desmontavam, né? E até o dia que o Senhor escolheu um local para fazer a habitação dele ali, que foi Jerusalém. E aí construiu-se o templo com Salomão. E aí se pegou aquelas escrituras, que são escrituras, e levou para o templo. Está certo? Até aí? Ficavam guardadas lá no Santo dos Santos, no Santíssimo. Aí nós sabemos que Israel foi subjugado por nações de fora. Nós sabemos que o rei Alexandre o Grande, lá da Grécia, ele foi lá e subjugou Israel e pegou tudo que era de Israel. E pegou também como despojo de guerra as escrituras. Está certo ou está errado? Alguém pode dizer outra coisa para me ensinar? Foi isso? Levou para a Grécia? É isso que está escrito? É isso que a história conta? É isso aí mesmo. Mas primeiro foi Nabucodonosor que levou para lá levou para Babilônia. levou para a Babilônia todos os objetos, mas depois disso, porque na Babilônia ele não transformou nada, por isso que eu nem citei. Depois disso, o rei Artaxerxes autorizou Zorobabel, na época de Esdras e Neemias, a reconstruir o templo e pegar os utensílios sagrados e levar para o templo novamente. Por isso que eu não citei esse episódio, porque não mudou a história. Mas Alexandre o Grande mudou, porque ele pegou esses utensílios, levou para lá, para Alexandria,
E lá ele nomeou 72 homens para traduzir aqueles escritos do original. A Septuaginta foi na casa dos 70, por isso virou Septuaginta. Foi aí que foi mudado o nome. Aí mudaram o nome. Por isso é que nós falamos Septuaginta, mas foram 72 homens que ele escolheu lá para traduzir. E como é que foi o nome mesmo, então? Então tá. Então da Escritura, você agora vai para Septuaginta. Alguém já tinha ouvido falar, alguém nunca tinha ouvido falar nisso ou não? Quem é que não tinha ouvido falar da Septuaginta ainda? Todos já ouviram? Nunca ouviu não falar da Septuaginta? Então, era a Escritura. A Escritura era aquilo que Moisés escreveu onde ele escreveu. Agora, quando um rei briga com outro e ganha aquele reino, eles pegam os despojos, o que sobrou da guerra, e levam para o país dele. E havia naquele tempo uma disputa pessoal de homem para homem e de Deus para Deus. Quando havia uma vitória daquele homem que servia aos deuses deles, eles achavam que era a vitória do Deus deles sobre o outro Deus. Entende? Então, nesse momento, o que é mais sagrado para esse Deus, que perdeu para esse povo, é o que é menos sagrado para aquele que ganhou. A prova disso está lá no Nabucodonosor. O Fernando até coloca no vídeo que ele fez com a gente, que quando havia aquela hora que apareceu uma mão desenhando na parede, eles estavam ali se banqueteando, usando os utensílios do templo, profanando aqueles utensílios. Quando foi invadido, né, o local, pelo rio seco lá. o pessoal a cidade era muito fortificada da Babilônia, mas esqueceram de um detalhe, né? Tinha o rio, a ponte pegava em cima do rio. Os caras desviaram o rio secou, eles passaram debaixo da ponte de ferro, debaixo da porta, né? E invadiram. E ali eles estavam usando os elementos sagrados. Então, da mesma forma também, quando esses caras pegavam os despojos, aquilo que era sagrado para esse povo, é o que eles mais usavam lá para poder fazer depravações, porque agora esse Deus ganhou deles. No final do nosso estudo, o Fernando vai trazer sobre esse detalhe, porque foi nesse momento que tiraram os nomes santos e blasfemaram esses nomes. Os nomes santos que haviam em Israel, que a Escritura tanto fala nesses nomes, e tanto realça a importância do nome. O Fernando vai trazer detalhes, mas só quero dizer que da Escritura fizeram a Septuaginta.